Değerli milletvekilleri, sizleri... Fala, gente boa que está batendo firme na lógica do sistema, meus irmãos em Cristo, que estão firmes olhando para a promessa. É muito bom ter vocês aqui no canal. Você é muito bem-vindo. Obrigado por clicar nesse vídeo. Bom, é o seguinte, hoje eu vou começar logo de cara, soltando o vídeo do Erdogan. Vai estar em turco, não dá para entender nada, porque não tem nem vídeo legendado dele, mas ele falou que Jerusalém é nossa. Vambora, olha aí, olha aí. Değerli milletvekilleri, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... Erdogan abriu a sessão legislativa na Turquia com um discurso muito aclamado, acalorado, né? Como ele sempre faz, ele tem esse perfil, e sempre que tem algo da Turquia, algo do Irã, algo da China, da Rússia, eu venho aqui fazer um vídeo para você porque são descendentes de Magog. Eu já vou te explicar essa história toda, eu vou te contextualizar primeiro. Então esse discurso dele aclamado, ele falando que Jerusalém é nossa, ele se referindo também aos palestinos, ele está dizendo, Jerusalém é nossa. Eu vou te apresentar então essa informação para ficar mais claro para você. É o seguinte, o Erdogan, ele abriu a sessão legislativa na Turquia, falando para todos os deputados, falando para os parlamentares, para as lideranças da Turquia, trazendo para si a responsabilidade regional. Dentro dessa realidade tão complexa que eu tento vir aqui para vocês desmistificar, simplificar, orientar vocês e sinalizar sempre para a profecia bíblica, eu queria que vocês prestassem atenção que o último grande califado, o último império, o último grande califa foi do otomano, foi um califa otomano, né? Foi de 1517 até 1917, chegando ali no final da Primeira Grande Guerra Mundial, em que ruiu o Império Turco-Otomano. Mas a última dominação sobre Jerusalém, né, com exceção da Liga das Nações, aí passando pelo Reino Unido, né, a coroa britânica, a ONU, os globalistas inclusive cedendo aquele terreno onde está Israel ali, da Palestina, para ser construído Israel, etc. E toda uma jogada. Eu sempre falo para vocês, irmãos, nós devemos ter muito cuidado, muita clareza, muita coerência e analisar alguns fatos. E aqui não é ser anti-sionista, nada disso. Mas muitos globalistas, irmãos, esse pessoal dessa elite secular, eles são do movimento da cabala sionista. Então a gente tem que ter cuidado. Então assim, voltando aqui, é só uma parte, voltando. Até a criação do Estado de Israel, tem um momento ali, tem uma fase obscura. Bom, então foi de 1517 até 1917, nós estamos falando de muito tempo, são muitos anos, que Jerusalém, a cidade, a Palestina, como um todo, ficou na mão do Império Otomano. Era um império muito grande, tocava parte da África, etc. Bom, e o Erdogan ele não abandonou suas aspirações. Eu explico, inclusive, no meu livro, no meu e-book, que é um e-book simples, mas com preciosidades ali, com clareza de informação, e com uma análise, eu me preocupei com isso, com uma análise crítica sobre os acordos de paz. Né? Análise ilusória, fantasiosa. Quem já leu pode comentar aqui, quem está lendo é atual, são assuntos atuais, são até termos que você vai encontrar na internet, porque são pesquisas atuais, porque é um assunto atual, porém com um background, um pano de fundo bem bacana. Você que está assistindo agora esse vídeo, você que está ligado agora no canal, deixa seu like, deixa seu like, deixa seu like. Oi, gente, tô até cantando pra você deixar o like aí, vai. Se você não é inscrito ainda no canal, ainda não deixou o seu like, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, faça parte aqui dessa visão. É um convite que eu faço a você. Muito obrigado, te agradeço. Já deixou o like, já deixou o like. Vamos pro vídeo. Ai, meu Deus do céu. Olha um trechinho aqui do meu e-book para você entender quem são os turcos. Rapidinho, é uma palhinha que eu dou para vocês aqui. Ó. O ramo ocidental dos turcos é um povo diferente do ramo oriental, tá? Porque é uma mescla ali na Turquia. A Turquia ela fica transitando entre os dois continentes. Assim, ó, o ramo ocidental dos turcos é um povo diferente do ramo oriental. Não por causa da mistura de populações, mas porque eles têm ancestrais diferentes. Agora, presta atenção, o ramo oriental dos turcos, encontrado na Ásia Central, hoje descende de Jafé e é mongolóide, ou seja, vem da Mongólia. Aqueles no oeste descendem de uma linhagem diferente de Jafé,
e são os caucasoides. Eu mostro mais ou menos ali nesse e-book qual é a origem do povo turco. E o grande problema hoje para Israel, o grande inimigo de Israel não é Irã, gente. O Irã, ele é colocado num palco teatral para poder fundamentar algumas ações, algumas sanções. Enfim, a gente sabe que essas bandeiras, esses teatros são fundamentais na geopolítica, nesse jogo de interesse, nesse grande tabuleiro dos interesses geopolíticos. Eu explico muito essas coisas aqui para vocês. Mas o grande inimigo, até um judeu estudioso que estuda sobre Gog, Magog, Magog é a região e Gog é o príncipe, né? O príncipe que vem de Magog. Então é a região vem desses povos ali. Eu estou falando basicamente de Turquia. E paralelamente eu estou falando de Irã, estou falando de China, estou falando de Rússia e por aí vai. Porque eles são descendentes de Magog. Então quem estuda a geopolítica ou quem estuda as escrituras Gog e Magog, olhando para a Gênese, olhando para a origem da coisa, do termo, vai perceber que o grande inimigo de Israel, o grande algoz, é a Turquia. E a Turquia é esse pequeno elemento dentro da OTAN, sabe? É esse elemento que não abandonou as suas aspirações do último grande califado. E o que tem acontecido ali, e eu vou ser objetivo nesse vídeo, você pode ir lendo o e-book, você pode depois comentando aqui comigo. Quando o The Jerusalem Post, quando os jornais de Jerusalém, os jornais que analisam geopolítica, pegaram essa fala do Erdogan, que foi ontem no caso, ele falando que Jerusalém é nossa, ele está automaticamente falando para os players que estão sendo montados ali, que é a nova ordem do Oriente Médio, ou seja, você isolar as vozes dissonantes que Irã e Turquia. Você isolar essas vozes e você isolar a influência também da China e da Rússia. Você sabe que inclusive até a guerra entre a Armênia e Azerbaijão, como eu comprovei para você, tem o dedo da Turquia, tem o dedo da Rússia, tem o dedo da China e tem o dedo de Israel. Inclusive tem matérias agora, se você der uma pesquisada, meus irmãos, dá uma pesquisadinha, você vai ver que tinham drones de Israel sobre aquela região ali. Porque, inclusive, tem sinagogas de Israel no Azerbaijão, Israel tem interesses ali pela proximidade com a Síria. Enfim, eu já expliquei isso para vocês, detalhei para vocês num vídeo aqui, até perigoso que eu falei muitos termos, dei nome aos bois. Mas, enfim, você vai perceber que o grande inimigo ali para Israel, pelo seu poderio bélico, pela sua influência na região, pela sua influência na Líbia, pela sua influência no Azerbaijão, que é de maioria turcomena, pela sua influência na Síria, pela sua influência na Palestina, pela sua influência no Oriente Médio, é a Turquia. Esse é o grande problema, que é o que nos sinaliza para Gog e Magog, para a profecia, sempre. Então, quando o Erdogan ele abre o serviço legislativo falando para os seus compatriotas, para os seus líderes políticos, ele está dizendo Jerusalém é nossa, ele está mandando um recado para Israel. E ele já tinha falado há um tempo atrás que a próxima ação dele seria marchar para Al-Aqsa, seria marchar para o Monte do Templo. Ele não fala só Al-Aqsa, ele fala de Al-Sharif, que é todo o complexo, né? O judeu ortodoxo religioso que quer o terceiro templo, inclusive é um ativista do terceiro templo, ele pode concorrer como presidente de Israel, que é uma figura meio que simbólica. Israel tem um presidente e esse rabino quer concorrer, ele é do Instituto do Templo e ele quer concorrer para presidente de Israel. Então quando você vê um religioso, um ortodoxo, alguém mais do sionismo falando sobre o terceiro templo, se referindo ao Monte do Templo, ele não fala como todo o complexo, Al-Sharif, ele fala sobre Al-Aqsa. Porque a mesquita realmente é Al-Aqsa. A Domo da Rocha, aquela cúpula dourada, vou colocar a imagem para vocês aí. A cúpula dourada é simbólico, onde tem uma rocha ali, enfim. Não tem uma sinagoga, um lugar propriamente dito de culto para o Islã. E é onde eu dialogo com vocês, inclusive no e-book eu explico isso, que não há necessidade de um templo exclusivo para judeus, eu não vejo isso imediatamente. Dentre os judeus que querem o templo, que entendem que a profecia é literal, que são mais ligados ao teólogo Maimônides, que é um grande fundamentador teórico do judaísmo, e ele fala que realmente o templo vai ser construído pelos judeus, pelas mãos dos judeus, vai ter a figura do seu líder, o Mashiach, muito presente nessa situação. Os do judaísmo que são dessa corrente, quando eles se referem ao Monte do Templo, eles falam realmente Al-Aqsa, para se referir ao mundo islâmico. Por quê? Eles fazem a divisão das duas coisas. E o Islã, quando ele vai falar do Monte do Templo, ele fala de Al-Sharif, que é todo o complexo. Porque aí tem uma visão sobre o status quo, que é não dividir, que aquilo dali é um espaço onde o muçulmano ora
e o judeu ou qualquer outro povo pode visitar com algumas restrições. Então, quando o Erdogan está falando para os seus compatriotas, para os seus políticos, quando ele está falando para a sua base eleitoral, quando ele está falando para o Irã, quando ele está falando para a Palestina, para a autoridade da Palestina, né? Quando ele está falando, inclusive, para o rei da Jordânia, que fica flertando ali entre o meio termo, quando ele está fazendo isso, ele está firmando posição, porque ele mesmo disse que iria marchar para Jerusalém, assim quando ele reconverteu a mesquita de Hagia Sofia. Lembra disso? Era uma mesquita, uma basílica católica, reconverteu numa mesquita islâmica. E assim, no mês seguinte, ele fez com outra também, com a igreja de Shora, a igreja de Sharia, né? Ele também foi lá e reconverteu numa mesquita. Ele não abandonou suas aspirações, e isso tem um aspecto profético muito claro, e é para onde a gente tem que ficar olhando as alianças sendo costuradas no Oriente Médio, ligadas à Turquia. Muito presente ali, as ações da Turquia tem uma tendência muito clara e tem um aspecto profético. Irmãos, olhem sempre para isso, porque é sempre muito interessante, a gente tem que perceber. Então ele está falando que Jerusalém é nossa. Ele está falando Jerusalém é nossa. Ele está falando Jerusalém é dos otomanos, Jerusalém é dos palestinos, Jerusalém é do mundo islâmico. Ou seja, ele está sinalizando, ele está dando esses sinais, sabe? Ele está apontando que a qualquer momento o bicho pode pegar, a qualquer momento, meu irmão. Você que ficou até o final, deixa eu te dar mais uma coisa aqui no e-book que eu explico que é muito legal você entender. Tem uma informação muito legal para você entender, inclusive eu tô aqui com o e-book, tem um mapinha, vê se eu coloco aqui para vocês verem. Eu apresento ali o que é a Turquia. A Turquia é apresentada na Bíblia como descendente de Edom. Tem um nome que aparece em Gênesis, que é Temã. Esse Temã dá origem a otomano, tá? Obadias do 8 a 14, eu mostro lá no e-book que os filhos de Edom é uma palavra, uma profecia que se refere aos turcos, que estaria entre uma encruzilhada. Os filhos de Edom estariam entre uma encruzilhada, uma porta, um estreito. E quem é que está entre o estreito? O Estreito de Bósforo, não é verdade? A Turquia, que está entre a Europa, está entre dois continentes, enfim. Mas eu queria que você voltasse aqui à fala do Erdogan e prestasse muita atenção, porque isso tem um aspecto profético muito grande, e todos aqueles que amam a profecia ficam com o coração, uau, meu Deus, eu estou vendo tudo acontecendo. Agora, dentre todas as pretensões do Erdogan, essa é a maior intenção dele, que é a questão religiosa. Ele não desistiu, ele não abandonou essa questão religiosa, e ele inclusive se elegeu com essa bandeira de restaurar valores fundamentais do Islã na Turquia e na região. A presença dele na Líbia, sabe? A presença dele na Síria, as alianças que ele tem costurado, o eixo do mal que está construído, que eu já expliquei para vocês aqui, China, Turquia e Rússia, Irã. A gente tem que prestar muita atenção nesse player formado para fazer oposição à nova ordem que os Estados Unidos estão sustentando. E é o seguinte, ó, o e-book está aqui embaixo, eu fiz uma condição especial até sexta-feira para você ter acesso. Eu comecei vendendo com um preço e os irmãos me pediram, então eu fiz uma coisa completamente diferente. O e-book vai mudar, vai virar uma escola de conhecimento sobre geopolítica e profecia, algo extraordinário. O Anderson está me ajudando muito nisso, criando uma plataforma, vão ter muitos recursos. Então eu mudei, inclusive eu tornei o e-book muito acessível para você, é quase irrisório, tá? Eu coloquei até sexta-feira, o link está aqui embaixo, você vai lá, você pode adquirir o seu, você vai ter muito conhecimento, você vai ver que é muito atual tudo que eu estou falando, tá bom? O link está aqui embaixo, um beijo no teu coração, renove a tua fé, continue com a tua esperança viva e analisando tudo o que está acontecendo no mundo. Eu sou Rafael Bittencourt, estou fazendo esse vídeo porque amo a sua vida e quero que você tenha clareza sobre a profecia e tudo o que está acontecendo no mundo. Fique na paz, tchau, tchau.